A paz do Senhor para todos os irmãos. Deus vos abençoe. Quem vos saúda com a paz do Senhor Jesus é seu irmão em Cristo, Alejandro Alves, dirigente da igreja pentecostal do Filho de Deus, daqui do país do Uruguai. Irmãos, o motivo dessa gravação, desse áudio que eu estou fazendo, é para alertar todos os crentes de doutrina, sim, todos os irmãos que pregam sã doutrina, independente dos seus ministérios, mas que vivem a sã doutrina e têm sua fé baseada em Jesus Cristo, amém? Porque em Cristo Jesus não existe ministério ou denominação, a não ser aquelas, lógico, que pregam e vivem a sã doutrina do nosso Senhor Jesus e aqueles que querem chegar ao céu. Então, como membro da Igreja Pentecostal do Filho de Deus e dirigente desta obra aqui no Uruguai, já quero fazer um alerta, não só os irmãos, pastores, diáconos, presbíteros, dirigente desta obra no Brasil, no Uruguai, onde queira que esta obra chegue, também lá na Guatemala, nosso querido irmão Josias, senão que também a todos os irmãos também que fazem parte de outros ministérios, que guardam, zelam e pregam a sã doutrina de Jesus. O motivo desta alerta é com respeito aos louvores, amém? Já quero alertar o povo de Deus com respeito aos louvores, amém? Qual é os verdadeiros louvores que Deus aprova por meio da sua palavra? Gostaria também de ler uma passagem lá em Gálatas capítulo 6, sim, livro de Gálatas, capítulo 6 e o verso 7, amém? Livro de Gálatas, capítulo 6 e o verso 7 diz assim a palavra do Senhor. Não vos enganeis, Deus não pode ser enganado. Tudo que o homem semear, isto também ele colherá. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que eu quero dizer com isso e fazer um alerta aos irmãos é com respeito aos louvores, amém? Com respeito aos louvores. Que o povo de Deus ele tem que ter cuidado com o que ele ouve e com o que ele louva, com o que ele apresenta para Deus. A palavra de Deus diz, porque tudo que o homem semeare, isto também ele colherá. Porque o que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas que semeia no Espírito, colherá vida eterna. Isto quer dizer em todas as áreas. Tudo que nós fizermos espiritualmente, nós vamos colher vida eterna, aprovação em Cristo. Mas tudo quanto plantemos na carne, isto nós vamos colher corrupção, destruição e condenação para a nossa alma. Se nós plantamos uma oração, semeamos uma oração na carne, então essa oração não vai ser recebida por Deus. Como e de que jeito? Quando nós oramos só por nós, quando nós oramos em pecado, fora na doutrina de Deus, quando nós oramos mal, não conhecemos a palavra de Deus, ou conhecemos, nos desviamos, nos apostatamos, então isso vai produzir uma oração não respondida. Então a oração da carne, carnal, só vai ser carnal, movida e inspirada por uma emoção da carne. Mas aquela oração no Espírito, ela vai mover a mão de Deus, vai ser aceita por Deus, e Deus vai operar milagres e maravilhas. A pessoa vai orar não só por ela, por outras, vai se humilhar na oração, ela vai confessar os seus pecados, seus falhos, sua dependência total a Deus, enfim, vai ser uma oração volcada à humilhação e a oração pedindo a glória de Deus na sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo com louvor. Se nós plantamos um louvor no Espírito, vamos colher um louvor aprovado, ungido por Deus. Mas se é na carne, um louvor de corrupção, um louvor não aceitado por Deus, não escolhido por Deus. E como nós plantamos um louvor carnal, um louvor que não provém de Deus,
quando nós louvamos a Deus na carne, por exemplo, no adultério, divórcio, segundo casamento, fornicação, na vaidade, nas maquiagens, saia curta, saia rachada, salto alto, sapato bicudo, camisa sem manga, roupas justas apertadas no corpo, mulheres cortando o cabelo, mulheres que casaram, divorciaram, casaram de novo, do mesmo jeito os homens, mulheres que andam na vaidade, caneja Isabela, enfim. Os irmãos conhecem essa doutrina, sabem a que eu estou me referindo. Então, pessoas assim, elas vão produzir um louvor espiritual? Elas poderão produzir uma letra espiritual? Eu vos digo por a palavra de Deus que não. Gálatas 5,16 diz assim: andai no Espírito e não satisfazais os desejos da carne, porque o desejo da carne é contra o Espírito e o Espírito é contra a carne, e estes se opõem entre si, para que não faças o que querais. Mas se vós sois guiados pelo Espírito, não estáis baixo a lei. E manifestas são as obras da carne. São adultério, fornicação, imundícia, idolatria, lascívia, inimizades, pleitos, iras, contenda, dissensões, heresias, envídias, homicídios, borracheiras, orgias e coisas semelhantes a esta, acerca os quais os amonesto, como já tenho vos dito antes, quem pratica tales coisas não herdarão o reino de Deus. Mas se não prestamos atenção ao verso 17, diz: o desejo da carne é contra o Espírito, e o Espírito é contra a carne, e estes se opõem entre si. Então, há uma oposição entre o fruto da carne e o fruto do Espírito, entre o Espírito e a carne. Se a pessoa está carnalmente vivendo adultério, vivendo fornicação, aceita a televisão, aceita WhatsApp, aceita Facebook, aceita Instagram, aceita todos os tipos de redes sociais, aceita o mundo e o pecado, como é que essa pessoa pode dar um fruto espiritual? Atenção, pastores, atenção, diáconos, irmãos que se dizem ser levitas, que adoram, como é que uma pessoa desse jeito pode produzir um fruto espiritual? Eu sei que o que estou falando vai desagradar a muitos, e eu sei que muitos começarão, quem sabe, me perseguir por isso. Não importa, o meu negócio é com Deus, não é com o homem não. Meu negócio é com Deus, é com a verdade. Como é que uma pessoa que vive mundanamente vai poder fazer um fruto espiritual, uma letra espiritual? Você preste atenção para essas letras desses cantores amigados, essas cantoras amigadas. É para mim, é por mim, é para mim, é eu e é eu. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma das tantas músicas que eu antigamente ouvia. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai te bem na benção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Então o que quer dizer? Exaltação do homem. Passasse a prova, não te ajudou, agora vai te bem na benção, vai se arrepender. Você vai estar lá na plateia, tudo bem, usado por Deus, a glória de Deus, e ele vai estar no palco. O louvor, louvando, adorando o homem, para a glória do homem, satisfazendo o ego do homem. O que é? Os louvores são mensagem cantada. Que mensagem está transmitindo esse louvor? Uma mensagem egocêntrica. O que é uma mensagem egocêntrica? Que alimenta o ego do homem, a glória do homem, o ego do ser humano. Agora você preste atenção aos verdadeiros louvores antigos. Os louvores de pessoas de doutrina, os antigos louvores da Voz da Libertação, os antigos louvores das Assembleias de Deus, os antigos louvores de tantos outros ministérios doutrinários, os hinos da harpa, presta atenção aos hinos da harpa, o hinário cantor cristão, o hinário da harpa. Se eu estou falando com irmãos que falam língua hispana, estão me entendendo? Dê uma olhada ali para o hinário em espanhol, o hinário Glória e Triunfo. Dê uma olhada para esses hinos como são, a ver se tem exaltação ao homem, a ver se tem alimento do ego do homem. Não, Deus te quer por cabeça e não por cauda. Alimenta o ego do homem, alimenta o ego do homem, a glória do homem e não a Deus. Agora dê uma olhada para os louvores antigos da harpa cristã. Dê uma olhada para esses louvores cantor cristão, para o louvor Glória e Triunfo do hinário, os hinos antigos da Voz da Libertação, das Assembleias,
Eles não alimentam o ego do homem. A exaltação deles é totalmente dada a Deus. É para Deus. Eu não sou nada, Deus é tudo. Cantavam a palavra de Deus. A mensagem que transmitiam era para o homem se arrepender, aceitar Jesus, aceitar a sã doutrina. Agora esses louvor mundano, eu estou, é para mim, é você, eu e você vale mais que não sei que, e você é especial, você é o povo não sei de que, e não sei de quanto, e exalta o homem, deixa o ego do homem lá em cima. É uma mensagem egocêntrica. A mensagem da cruz não é essa. A mensagem da cruz é confessar que nós não somos nada, somos pó, somos dependentes de Deus. A exaltação é para Deus. Leia o livro de Apocalipse, o que fazem os anciãos. Eles tinham coroa, eles estão coroados, mas mesmo eles tendo sua coroa na cabeça, eles se ajoelham, tiram a sua coroa da cabeça, diante do Cordeiro, diante de Deus, e cantam ao único, ao Todo-Poderoso, ao Cordeiro, aquele que venceu, aquele que morreu, ressuscitou, e se humilham a eles mesmos, tirando a coroa da cabeça deles, se ajoelhando com o rosto em terra e adorando a Deus. Isso é um louvor. Leia lá os salmos, que é os cânticos do povo israelita, e você vai ter agora esses louvores com som de rock, som de pop. Escute, pastor, você que prega contra o uso de baterias, mas você louva a Deus com playbacks, com pistas, que louva a Deus com esses hinos que tem bateria, você está distorcendo. Você tem uma bateria no seu altar. Você não permite bateria, mas você louva com esses louvores que tem instrumento de bateria, você está aceitando a bateria dentro dos seus altares. Não. Você está aceitando a bateria nos seus altares. Você que prega contra o adultério, você louvando esses hinos, você está aceitando o adultério no seu altar. Você que prega contra o WhatsApp, Facebook, Instagram, você está aceitando tudo isso no seu altar. Você lembra da história de Nadab e Abiú, os filhos de Arão, que foram queimar incenso? Não, se você ainda não entende o que é queimar incenso, o que era entrar no lugar santo, o que significa entrar no lugar santo no Antigo Testamento, eu vou te explicar em uma pequena abreviação. O lugar santo era o lugar onde se entrava a queimar sacrifícios. Os átrios de Deus, o lugar de reunião, o tabernáculo de Deus, era constituído por 3 partes. Nós até estamos dando um estudo sobre isso. Nós já estudamos a primeira parte. A primeira parte era os átrios, onde o povo trazia seu sacrifício, sacrificava no altar de bronze, enfim. Agora, o lugar santo, e somente entravam os sacerdotes, ou seja, Arão ou os seus 2 filhos, ou aqueles que eram denominados sacerdotes. E eles entravam para queimar incenso. Tinha outras práticas que faziam, mas eu quero me enfocar na mensagem que eu quero trazer: queimar incenso. Os povos pagãos, quem adorava e servia aos deuses pagãos, eles queimavam incenso aos deuses pagãos. Mas o Deus Todo-Poderoso também se adorava queimando incenso. Só que o incenso era diferente dos materiais daquelas ervas aromáticas que dos povos pagãos. Inclusive, a brasa para queimar esses incensos, que era numa taça, a brasa que tinha nessa taça, e se colocava as ervas aromáticas, e daí saía a fumaça para o céu, e essa fumaça entrava também no lugar santo dos santos, que era o lugar onde só Moisés entrava, e depois de Moisés, um sumo sacerdote para fazer expiação para o povo, e Deus falar cara a cara com ele. Então, isso era a fumaça do incenso, subia ao céu, ao trono de Deus, e também entrava dentro do lugar santo dos santos, que estava separado somente por um véu. E somente Moisés podia entrar naquele lugar, que era onde Deus descia e se manifestava e falava com Moisés. Então, eles queimavam incenso, os sacerdotes, no lugar santo. Mas acontece que um dia, Nadab e Abiú entraram para queimar incenso. Eles trouxeram o incenso que Deus agradava.
o incenso que Deus escolheu, as ervas aromáticas que Deus escolheu. As brasas que se botavam na taça, eles tinham que sair do altar de bronze, lá do altar do sacrifício. Mas Nadab e Abiú, diz a palavra de Deus, que foram queimar incenso e apresentaram naquela taça do incenso um fogo estranho, brasas estranhas, de um fogo estranho. Por que fogo estranho? Deus teve como algo estranho porque não provinha do altar de Deus. Nós vimos no estudo que o altar representava a morte de Cristo e a sua ressurreição, o sacrifício, representava a cruz de Cristo. Paulo disse: eu estou juntamente crucificado com Cristo. O altar, a cruz de Cristo significa morte. Você tem que morrer para o pecado, tem que morrer para o erro, tem que morrer para o mundo. E se você morre para o mundo, você pega as brasas do altar da purificação, do holocausto, e você queima incenso, que os seus incensos são as suas orações, os seus louvores, o que você faz para Deus. Tudo isso está em Apocalipse, essas referências. Hoje em dia. Mas naquele tempo, Nadab e Abiú foram apresentar, queimar incenso, mas não tomaram as brasas, o fogo do altar, da santificação, da purificação. Eles tomaram um fogo estranho, acenderam o próprio fogo e pegaram brasas estranhas, de um fogo estranho, que não era do altar de Deus, e foram apresentar para Deus. Mas o que aconteceu? Saiu fogo do altar e os consumiu. E foram consumidos por o poder de Deus. Saiu fogo do altar e os consumiu. O povo de Deus, mesmo que cante esses hinos mundanos, esses hinos de pessoas mundanas, mesmo cantando esses hinos, ainda que não cante com playback, ainda que não cante com pista, que não cante com playback, somente a capela, somente a voz, eles estão apresentando um fogo estranho. Por quê? Porque esse louvor nasceu de um coração de uma pessoa que estava fora da doutrina, não veio do altar de Deus, não veio com as brasas do altar de Deus, não veio do altar da purificação, não veio do altar da regeneração, não veio do altar onde nós matamos e crucificamos a nossa carne e os nossos desejos e vivemos uma vida limpa. Não veio de um altar, veio de um altar sujo, de um altar caído, de um altar quebrado, de um altar trincado, de um altar de Baal, de um altar dos demônios, de um altar do mundo, da vaidade desse mundo. E você está pegando aquele fogo, você está pegando aquela brasa, aquele incenso que não é o que Deus mandou, e você está querendo apresentar, trazendo para o altar de Deus, você está oferecendo para Deus fogo estranho. É por isso que teu louvor não é ungido, é por isso que os demônios... Olha, Davi tocava a sua harpa, somente com ele tocar a harpa, o demônio de Saul era expulso. É por isso que não se vê mais operações nos louvores. É por isso que o diabo não cai mais por terra. É por isso que o diabo chega e interlouva com a pessoa. Porque o louvor não vem do altar de Deus, não vem do altar de vida de oração, vida de jejum e vida na doutrina. Então, muita atenção com os louvores, que é algo que Satanás está infiltrando em muitas igrejas de doutrina, em quase todas, diria eu. E para reforçar isso aqui, o apóstolo João fala sobre isso na sua segunda carta. Vamos ler do verso 8 disso. Vamos lá, o verso de João, segunda carta de João. Segunda carta de João, verso 8. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do vosso trabalho, mas bem recebais galardão inteiro, completo. Qualquer um que se extravia e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo tem o Pai e o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem o saudeis, porque quem o saúda participa das suas más obras.
Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebeis. Em outras traduções diga, não digas bem-vindo. Não digas bem-vindo, porque quem diz bem-vindo participa das suas más obras. Ah, mas eu, irmão, estou louvando somente com a letra. É só a letra que eu estou tocando, não estou tocando o play mundano, o playback mundano, playback de rock, é só a letra. Ah, muito bem, mas você, para aprender a letra, você tem que escutar o falso profeta louvar, não é? Então você está colocando lá a voz do falso profeta na tua casa para você aprender o hino para depois trazer para apresentar para Deus. Um hino que foi criado na carnalidade, foi criado no meio do Facebook, no meio do WhatsApp, no meio de todas as redes sociais do inferno, foi criada com telão nas igrejas, foi criado no adultério, na fornicação, foi criado em tudo. Você prega contra tudo isso, mas o engraçado é que você aceita isso e ainda traz para oferecer para o altar de Deus. Mas Deus hoje está te advertindo para que não te aconteça o que aconteceu com Nadab e Abiú. Hoje em dia todo é profeta, todo mundo é profeta, eu sou profeta, todo mundo é profeta, sobe para o púlpito, você é o homem de Deus, você é isto, você é aquilo. Engraçado, profeta vai contra o pecado do povo. Profeta não fala... Não fala o que tem que falar, não entrega a mensagem verdadeira de Deus, não vai contra o pecado do povo. Pode ser pastor, pode ser quem seja, não aceita a palavra de Deus, não aceita Deus. Olha que eu não estou falando de visão, nem de revelação, não. Eu estou falando algo que é bíblico por a palavra de Deus. E Deus ainda, pela sua misericórdia, me deu uma revelação, vou contar só duas das muitas revelações. A primeira revelação em sonho que Deus me deu quando eu ouvi esses louvores, há muitos anos atrás, era uma revelação que eu ia andando e de repente era o arrebatamento, e eu ficava no arrebatamento, vou abreviar porque o sonho é mais longo. Aí eu ficava e me deparava com um irmão que também tinha ficado, e dizia assim, por que tu ficaste? Não sei, ó, e o irmão estava de túnica branca com as vestes manchadas, e eu estava também aí com as túnicas brancas, também vestes manchadas. Aí o irmão diz, nós ficamos porque nós cantava louvor mundano. Nós cantava esse louvor. Nós cantava esses louvor mundano. É por isso que nós ficamos. Então a situação é grave. A situação é grave. A situação é muito grave. Então tinha outro irmão, que também outro sonho, outro irmão, que também escutava músicas mundanas e escutava pregações de pastores mundanos, de outros ministérios mundanos, que eram mundanos. E Deus me mostrava ele em sonho vivendo uma água suja, uma água que não corria, uma água parada, estancada, água suja. É a palavra adulterada, é a palavra suja, a palavra torcida para seu próprio benefício. E o irmão escutava. E o que ele fazia? Ele escutava hinos dos ministérios mundanos, desses cantores mundanos, cantora gospel, toda maquiada, desvolciada, casada de novo. Ele cantava, e ouvia e cantava. Cantava na igreja, e o irmão não cantava com playback, ele cantava, levava uma folha, anotava na folha, porque ele não sabia nem acompanhar o playback. Então ele cantava só com a folha, e eu via esses programas, Deus mostrava ele tomando água suja. Olha, é água adulterada. Por que água suja? Água é a palavra, não é? Então a palavra suja, uma palavra adulterada, não é uma palavra limpa que vem de Deus. É uma palavra adulterada, é uma palavra torcida, uma palavra cambiada, uma doutrina falsa. E os louvores são mensagens cantados, é a palavra de Deus sendo pregada, só que de uma maneira torcida. E você está apresentando isso? Tendo tantos louvores antigos, tantos louvores da Voz da Libertação, os antigos, porque hoje em dia só Deus para ter misericórdia também. Os antigos da Assembleia, os hinos da harpa, os hinos do cantor cristão. Tem tantos hinos que têm 100, 200, 500 anos e que aún permanecem. E você está trazendo esses louvores, cantando até mesmo dando expressões sensuais para cantar um hino, que diz que também que é um hino de adoração. Oh, meu amado irmão, você tem que prestar muita atenção. Já é a segunda vez, esta é a segunda vez, quando eu comecei com o meu primeiro canal, que ainda era membro da Igreja Deus Amor, eu já fiz uma advertência destas. O vídeo teve poucas visualizações, quase ninguém ali deixou o seu comentário. Agora estou tornando fazer alertar. O que acontecer depois, o que passar, fica na mão de Deus.
Porque se você ouve a doutrina e você diz é tudo ou nada, se entrega a Jesus, mas não aceita esta doutrina, então você não se entregou de corpo, alma e espírito. Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cuidado com o teu louvor na igreja. Você não aceita a bateria, mas toca ainda esses louvor com playback com bateria. Você tem uma bateria, você tem o Facebook, o WhatsApp, você tem o Instagram. Ah, o louvor se santifica na boca? Sim, se santifica na boca, desde quando o louvor já seja santificado. Paulo disse isto aos Efésios, louvando a Deus com cânticos e hinos espirituais. Paulo disse o mesmo aos Colossenses. Por que espiritual? Porque foi um hino que foi feito no Espírito, foi feito na obediência da doutrina. Então, se ele foi consagrado espiritual, é um incenso queimado com as brasas do altar. O altar significa morte e novo nascimento. Morreu para o mundo, morreu para o pecado, nasceu para Cristo. Brasas do altar, brasas da santificação, da purificação. Então é isso. Se a partir de agora você continuar ouvindo, cantando, é você e Deus. Amém? Nós aqui no Uruguai estamos combatendo fortemente isso. Para que você tenha uma ideia, aqui no Uruguai nós somente ouvimos irmãos e estamos instruindo os irmãos. Para que não seja uma ordem religiosa, nós estamos utilizando a palavra de Deus, mais de 50 versículos. Você quer ouvir um versículo mais? Amós 5:23, tira de mim a multidão dos teus cantares, não ouvirei as tom dos teus instrumentos. O povo seguia Baal, o povo fazia qualquer coisa, o povo lá queimava incenso lá a Baal, sacrificava a Baal, mas depois queria vir para o templo, sacrificar para Deus, queimar incenso para Deus, louvar a Deus. Deus que dizia, tira de mim a multidão dos teus cantares, não ouvirei os tons dos teus instrumentos, tira de mim a multidão dos teus cantares. Jesus disse, este povo de lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. E o povo de Deus está pegando esses louvores que Jesus rejeita e está trazendo para apresentar para ele, trazendo a ira de Deus sobre suas vidas. Então preste muita atenção. Nós estamos ensinando o povo a ouvir e a louvar hinos antigos, hinos das Assembleias de Deus antigos, da Voz da Libertação antigas. Os nossos hinos da liturgia da Igreja Pentecostal do Filho de Deus aqui no Uruguai, a liturgia dos hinos, os hinos principais adorados e louvados e tocados nos programas são os hinos da harpa cristã e do cantor cristão. E os mesmos hinos da harpa cristã e do cantor cristão que estão traduzidos ao espanhol, você encontra no hinário Glória e Triunfo. Então é essa a recomendação para o povo de Deus. Não aceite, não aceite. Se você aceita, você está participando com seu pecado. Você está tendo uma mulher pintada em cima do seu púlpito. Você está tendo uma mulher maquiada. Não é para louvar, não é para louvar. Em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Fiquem todos na paz de Jesus.